Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje vamos ter aqui uma atualização sobre o pânico que se instalou nos mercados financeiros, mas antes vamos aqui à nossa rúbrica lúdica. No jogo. O que é que diz aqui? A igual a E, B igual a F, C igual a G, D igual a H, E igual a A. Portanto, entrando aqui no nosso tema do dia 2. Não sei, as pessoas que não acompanham tanto os mercados financeiros se aperceberam, mas no final da semana passada houve um banco americano que já tem alguma dimensão e que sofreu assim uma chamada corrida aos depósitos. E de repente as autoridades americanas durante o fim de semana decidiram intervir e salvar esse banco. Estás por dentro do tema, não estás? Maryland já não tive muito tempo a pesquisar, mas pelo que se era um dos maiores bancos dos Estados Unidos e que financiava sobretudo startups e muitos projetos relacionados a criptomoedas com algum risco associado. Já pode ter sido por aí a origem desta corrida aos depósitos. Portanto, este banco, que era o Silicon Valley Bank, era um banco muito conhecido porque os fundos que investem em startups depositavam lá o dinheiro em que as startups depois precisavam de ir consumindo todos os meses. Certo. E, portanto, havia aqui o risco de cerca de 100 mil trabalhadores não receberem salário este mês, 100 mil trabalhadores ligados a startups, porque o dinheiro poderia estar congelado caso a Reserva Federal não intervisse e não salvasse este banco, de alguma maneira. Portanto, o que é que acontece? Nós muitas vezes dizemos invista no que conhece. E a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia de como é que os depósitos funcionam, então não deviam investir em depósitos na realidade. Certo. E portanto, acho que é útil nós percebermos como é que funcionam os depósitos e depois que impactos é que um colapso de um banco pode ter para os mercados financeiros. E portanto, entrando aqui só na maneira como é que funcionam os depósitos, nós quando temos algum dinheiro disponível, podemos fazer duas coisas em princípio com ele, ou três, não é? Podemos gastar. Podemos investir e sermos nós a escolher em que é que investimos, portanto, emprestar dinheiro a uma pessoa, a uma empresa ou noutra parte da estrutura de capital, comprar ações, etc. Certo. Ou podemos depositar no banco e, na realidade, estamos a emprestar dinheiro ao banco e o banco é que vai decidir o que é que faz com aquele dinheiro. Como é que os bancos funcionam? Os bancos agarram naquele dinheiro e guardam uma fração desse dinheiro, nos Estados Unidos cerca de 10%, que tem que ficar lá para as pessoas que querem ir todos os dias ir ao multibanco e levantar dinheiro, e agarram nos outros 90% e emprestam em empresas, em entidades ou a governos, compram títulos do governo. Neste caso até acho que era esse o investimento maior do Silicon Valley Bank. E portanto, não tem o dinheiro disponível todos os dias para toda a gente ir lá levantar. Neste caso, este banco tinha poucos clientes com muito dinheiro cada um. E, portanto, foi preciso um número relativamente pequeno de clientes tentar ir lá levantar o seu dinheiro para eles não terem dinheiro disponível para todos. Os títulos onde eles tinham investido eram títulos do Tesouro Americano com um prazo maior. Como as taxas de juros têm vindo a subir muito depressa, essas obrigações valem menos do que o valor investido e, portanto, há ali uma perda a ser reconhecida caso eles tenham que vender esses títulos, que é o que a falta de liquidez os iria obrigar a fazer. Teriam que reconhecer uma perda maior do que o capital que o banco tem. E, portanto, o banco estava tecnicamente falido. Já teriam menos dinheiro para entregar aos seus depositantes do que aquilo que eles haviam. Se eles tivessem que converter os ativos que têm lá hoje, portanto, não, em vez de esperarem pela maturidade dessas obrigações, em princípio, se a Reserva Federal, se o Tesouro Americano não for à falência, vai pagar o total do capital, mas a preço de mercado de hoje, essas obrigações valem menos do que o que foi investido. Portanto, teriam que reconhecer essa perda e teriam que ir à falência porque não tinham capital suficiente, ou fazer um aumento de capital, porque não tinham reservas do banco suficientes para fazer face a essa perda. E, portanto, isto é a maneira como é que os nossos depósitos funcionam. Nós depositamos 100 no banco, o banco guarda uma pequena fração desses 100 para as operações do dia-a-dia e agarra nos outros 90 e vai emprestar a uma série de empresas ou uma série de entidades que o banco considera constitui um portfólio diversificado e que consegue fazer uma gestão de risco, e depois o banco ganha a diferença entre a taxa que paga aos depositantes e a taxa que os empréstimos remuneram ao banco. E, portanto, como a maior parte das pessoas não sabe isto, nem sequer deveria investir em depósitos porque há o verdadeiro risco de nós não termos acesso aos nossos depósitos um dia.
Enquanto, por exemplo, se investirmos em títulos que estão depositados numa conta bancária é diferente, porque esses títulos são fora do balanço do banco, não são ativos do banco, o banco está só a guardá-los em nosso nome. E mesmo em caso de falência, os títulos são da pessoa e podem ser transferidos para outra conta, noutro banco ou noutra entidade que guarde títulos. E, portanto, se nós estivermos investido em ações, em obrigações ou em outros títulos, esses títulos não estão passíveis de responder aos credores de um banco. E, portanto, é um grau de proteção diferente nesse aspecto. Certo, e eu tendo em conta o colapso deste banco e agora o resgate por parte dos Estados Unidos, da Reserva Federal dos Estados Unidos, achas que este colapso do banco poderá afetar outros bancos, tanto nos Estados Unidos como também no sistema bancário europeu? E isso é verdade e já está a acontecer nos Estados Unidos, portanto já não foi o único banco que foi resgatado, um outro banco em Nova Iorque, o Signature Bank, também já foi resgatado, que tem um perfil semelhante, portanto, um baixo número de clientes com valores muito elevados lá depositados. Portanto, em Portugal nós temos um limite de 100 mil euros que está supostamente garantido como seguro, como depósitos. Nos Estados Unidos são 250 mil dólares. E, portanto, mas as empresas que constituíam os depositantes destes bancos têm valores de milhões de dólares cada uma lá depositada. E, portanto, este seguro acaba por ser baixo. Portanto, só para termos uma noção, no Silicon Valley Bank, cerca de 93% do total de depósitos já excedia ao limite do seguro. Era tudo grandes investidores que tinham lá os... Certo, mas depois é um pequeno número em que se calhar até jantam juntos ou têm contacto uns com os outros. E, portanto, quando há um que desconfia, todos tiram o dinheiro ao mesmo tempo. E esse é o perfil que correu mal. O Signature Bank, pelos vistos, estaria a acontecer a mesma coisa na sexta-feira e havia possibilidades que se abrisse na segunda-feira. Portanto, também perderam um número de depositantes suficiente que levasse o banco à falência. Portanto, o FDIC, que é a entidade que gera o seguro dos depósitos nos Estados Unidos, e a Reserva Federal decidiram também tomar conta desse banco durante o fim de semana. E existem mais alguns que estão agora no pré-market a abrir com grandes desvalorizações, porque existem rumores e o banco é um negócio de confiança, não é? Onde é que nós deixamos o nosso dinheiro? As pessoas primeiro querem, em caso de dúvida, primeiro querem tirar o dinheiro e depois logo veem se o banco está seguro. E é esse fenómeno que faz os bancos perderem a liquidez e terem que assumir perdas que se calhar não teriam de outra maneira. No caso da Europa, isso pode acontecer com uma menor probabilidade, portanto há menos bancos especializados, se calhar em private equity e empresas startup nesta mecânica. E, portanto, há muitos bancos, mas são muito bancos comerciais que têm uma larga base de depositados, vários depositados, com valores similares entre eles, e, portanto, é difícil irem lá todos ao mesmo tempo retirar o dinheiro, a não ser que haja um problema público geral, e não um problema de uma parte da indústria, que é a parte que financia startups. E, portanto, eu não acredito que haja este problema tão direto, mas existe o problema de haver contágio. Portanto, bancos que tinham emprestado dinheiro uns aos outros. Aqui há alguma confiança de algumas empresas que se calhar dizem, ok, tenho aqui um risco nos depósitos que eu não estava a contar que fosse um risco e, portanto, se calhar preciso de investi-lo em títulos e, portanto, baixar a base total de depósitos do sistema devido a uma crise de desconfiança, isso vai levar a um agravado das condições económicas, porque os bancos vão precisar de concorrer por depósitos, portanto, taxas de juros mais altas para os depositantes, para manter a base de depósitos. E, portanto, mais desconfiança quando vamos fazer empréstimos na economia uns aos outros, especialmente os bancos para as empresas a seguir vão começar a pedir mais garantias para ter a certeza que podem ver aquele valor mais rapidamente e com mais certeza em caso de necessidade. E, portanto, isso tudo tem um contágio económico, pode não ser um contágio de colapso bancário, mas tem um contágio económico. Vamos ver agora nos próximos tempos como é que o mercado financeiro vai reagir, não está a reagir muito bem. Agora eu ia começava a perguntar por aí, como é que este problema na banca americana começou a afetar os mercados financeiros, nomeadamente as bolsas americanas. Portanto, na quinta e na sexta-feira as bolsas americanas, a banca caiu muito na quinta-feira, depois na sexta foi o mercado já como um todo que teve uma performance negativa, já depois até da Europa fechar, portanto quando se percebeu que teria que ou haver um colapso de um banco que podia ser já com alguma relevância, este Silicon Valley Bank tinha ativos de 250 mil milhões de dólares, mais ou menos, ou teria que haver um resgate, e portanto um resgate aqui vem de alguma maneira configurar o reconhecer que existe um problema económico e talvez as subidas de taxas da Reserva Federal até já estão postas em causa para as próximas reuniões. Há uma reunião esta semana que vai ser aqui muito
binária, portanto, se houver uma subida de taxas, que seria o que o mercado estava a esperar, até entre 0,25 e 0,50, seria uma postura agressiva para conter a inflação, e agora de repente há um problema bancário, porque as taxas de juros subiram depressa demais, e portanto poderá levar a Reserva Federal a pensar duas vezes. Houve um impacto negativo, portanto, até ao final de sexta-feira, e depois, durante o fim de semana, com o anúncio que se ia salvar os depositantes deste banco, os mercados parecia que estavam a animar agora de manhã, mas não é o caso, já reverteram o movimento positivo que tinham tido, porque há um reconhecimento que este problema pode não ser pontual e pode ser mais largo e afetar... E pode vir para a Europa também. Sim. As europeias abriram todas bastante negativas no dia de hoje. Exatamente. E se nós pensarmos, portanto, não é só a indústria bancária que tem exposição a títulos de longo prazo de dívida que desvalorizam com a subida de taxas de juros. Temos a indústria seguradora, temos as reservas de algumas empresas que também estão aplicadas em títulos e que, dependendo da gestão de risco, podem estar aplicadas em títulos de mais longo prazo, numa tentativa de capturar taxas de juros aqui há uns meses que eram zero ou negativo no curto prazo, e, portanto, houve um aumento do risco dos portfólios de obrigações e, portanto, poderá haver dificuldades desconhecidas ainda por reconhecer no sistema como um todo, e é isso que o mercado financeiro se preocupa, e é isso que depois faz alastrar o pânico, às vezes irracional, outras vezes lá está, temos todos a mesma instinto básico de primeiro dar o meu dinheiro para lá de cá e depois logo vou ver se vou fazer investimentos ou não. E, portanto, é neste caldeirão de sentimentos, digamos assim, que nós nos encontramos esta semana, e, portanto, é muito importante nós sentirmos que não estamos demasiado expostos ao risco e, portanto, que fizemos um controle adequado na gestão do risco dos nossos portfólios, para podermos dormir descansados e até passar esta crise e dizer, ok, até se calhar devia ter investido, porque houve um ponto bom para investir quando estava tudo em pânico, mas se nós já estivermos desconfortáveis não vamos aumentar o risco, e, portanto, temos de alguma maneira de ter sempre esta gestão de risco em cima da mesa e em dia para podermos aproveitar as eventuais oportunidades que existam, e vamos ver se esta é uma delas ou se estamos no início de uma mini crise. Fazer um comentário final a esta situação, Nuno. O que é que recomendarias aos nossos ouvintes? Que precauções é que devem ter tendo em conta esta situação e para não entrar demasiado em pânico? Acho que mais uma vez nós comprovamos aqui a necessidade de haver literacia financeira presente nos investidores e as pessoas conhecerem aquilo em que investem. Certo. Independentemente de serem depósitos, num banco que até paga bons juros, ou serem ações, ou serem produtos mais arriscados e mais exóticos. É importante nós conhecermos bem os riscos naquilo em que nos estamos a meter e, caso não o façamos, é importante arranjarmos uma equipa que confiemos em termos de gestão e que consigamos passar exatamente o perfil de risco que nós estamos interessados em ter. É impossível dizermos que queremos sempre ganhar o máximo quando as coisas correm bem e não perder nada quando as coisas correm mal. Portanto, temos que perceber que o risco funciona para os dois lados. Portanto, se estamos expostos a grandes ganhos, também estamos expostos a grandes perdas. Portanto, o nosso perfil de investidor tem que ser balizado, não só nas alturas em que gostaríamos de estar a ganhar mais, mas também nas alturas em que gostaríamos de estar a perder menos, perceber qual é que é o nosso verdadeiro perfil de investidor e talvez irmos tentando adaptar isso à realidade dos mercados financeiros em vez de estarmos estáticos num perfil de risco a vida toda. Ou seja, a solução passa por uma adaptabilidade. Eu continuo a defender que sim, acho que a filosofia que nós implementámos aqui na Sixty é correta para estar nos mercados, que é nós adaptarmos o nosso risco à medida que temos condições mais favoráveis ou menos favoráveis, de maneira a não sermos surpreendidos nestes casos. Certo. Se calhar ficávamos por aqui, Nuno, e víamos na próxima semana. Até a próxima.